Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite por estar aqui e por estar aqui a falar um pouco convosco sobre retinopatia diabética e obrigado pela vossa presença. Eu vou tentar fazer uma abordagem do que eu acho que deve ser o que o médico de medicina geral e familiar deve saber em relação à doença, para que nós possamos conversar sobre o mesmo tema, tentando não falar muito daquilo que o oftalmologista tem de saber. E, portanto, se a apresentação for demasiado simples, peço desculpa, mas a ideia é realmente conseguirmos conversar aquilo que vocês devem saber e aquilo que eu devo saber para conseguirmos trabalhar em conjunto. Este é um slide só com o que nós vamos falar. Este slide vocês já devem ter visto não sei quantas vezes nas vossas apresentações todas de diabetes nas conferências a que vão. É um problema crescente, vamos ter mais diabéticos no mundo e como vamos ter mais diabéticos vamos ter mais retinopatia e portanto é um assunto realmente premente e que vale a pena nós falarmos. Nas pessoas que trabalham entre os 20 e 60 anos é a principal causa de cegueira. A DMI é uma causa de cegueira mais frequente, mas não atinge as pessoas em idade de trabalho. E uma coisa que nós sabemos e que vocês têm que saber e que todos também sabemos e que não nos temos de esquecer é que esta complicação microvascular da diabetes surge quanto pior os doentes estiverem controlados e surge quanto mais tempo eles forem diabéticos. Portanto, é isto, é nefropatia e, portanto, temos que realmente fazer um esforço e aí é a vossa parte, porque nós não sabemos, nós oftalmologistas não sabemos fazer o controle metabólico dos doentes e a vossa parte realmente é controlá-los o melhor possível e eu acredito que vocês fazem um esforço e também tenho os doentes diabéticos na consulta e sei que às vezes é um bocado frustrante conseguir fazer com que aquelas pessoas percebam que realmente está nas mãos delas muitas vezes conseguir controlar de forma melhor a diabetes dela e todas as complicações que daí podem surgir. Isto é um esquema simplista do que é a fisiopatologia da doença, mas basicamente o que eu queria que vocês se centrassem era... Isto tem um rato, está aqui o rato. O que eu queria que vocês se centrassem é que basicamente a retinopatia diabética vai dar dois problemas de ponto de vista visual aos doentes. Um está relacionado com a hiperpermeabilidade vascular que surge na retinopatia, que dá a doença que é o edema macular diabético. E a outra coisa é a angiogénese, são fenómenos angiogénicos que se vão dar a outra forma importante da doença, que é a retinopatia diabética proliferativa. E são duas coisas diferentes que os doentes podem ter, e eu queria que ficassem com a noção que essas coisas são diferentes e são tratadas de maneiras diferentes e têm implicações também diferentes na visão das pessoas. Falando um pouco dos diabéticos tipo 1, os doentes diabéticos tipo 1 não precisam de ser mandados logo a correr à consulta de oftalmologia, porque o início da diabetes normalmente é uma coisa súbita e eles não tiveram tempo ainda para desenvolver a retinopatia diabética. Normalmente eles devem ser enviados ao fim de 5 anos de doença, mas obviamente se tiverem um doente diabético tipo 1 com hemoglobina glicada de 14 ou de 15, como infelizmente às vezes aparece, mais vale mandá-lo aos 3 anos para ver se ele já começa a ter algumas lesões. A retinopatia diabética também ocorre só depois da puberdade, portanto as crianças com 8, 9, 10 anos ainda não precisam de ir ao oftalmologista porque não vão ter retinopatia, ninguém sabe explicar muito bem porquê. E classicamente nos estudos epidemiológicos que foram feitos nos anos 80 e nos anos 90, o que está descrito classicamente na literatura é que ao fim de 15 anos de diabetes mellitus, a retinopatia diabética é praticamente universal, pelo menos de alguma forma, não quer dizer que os doentes estejam cegos, podem ter só, com licença, uma retinopatia diabética não proliferativa mínima, mas isto era uma coisa universal. A verdade é que nós trabalhamos agora em conjunto com o Serviço de Endocrinologia e fizemos uma análise da prevalência da retinopatia diabética nestes doentes e os doentes que foram diagnosticados desde 1990, nós só temos uma prevalência de algum grau de retinopatia inferior a 60%. E isso é sinal que estamos a trabalhar melhor, pelo menos os endocrinologistas, os médicos de medicina geral e familiar estão a trabalhar muito melhor e há novas formas de tratar diabetes e, portanto, realmente estamos a conseguir evitar que eles venham a ter doença e, portanto, obrigado pelo vosso esforço nesse sentido, porque realmente estamos a conseguir ter bons resultados nesta área. Em relação aos diabéticos tipo 2, estes doentes são para ser referenciados logo para os programas de rastreio ou a um oftalmologista mal se faça o diagnóstico, porque muitas vezes, e vocês sabem isso, eles não vão à consulta durante 5, 6, 10 anos e quando voltam à consulta vocês fazem um diagnóstico de diabetes e não fazem ideia há quanto tempo é que aquela diabetes já lá está e, portanto, esses doentes realmente já têm indicação para serem observados por oftalmologia. Os estudos clássicos dos anos 80 dizem que ao fim de 15 anos mais de metade dos doentes vão ter retinopatia diabética e eu, em relação à nossa população atualmente, não vos consigo dar dados porque não tenho estudo em relação a isso. Não temos estudos em relação a isto.
Como é que a retinopatia diabética funciona? Isto é uma doença progressiva, portanto o doente começa por ser diabético, tem um fundo ocular normal e depois começa a ter as primeiras manifestações de doença. E nós chamamos a isto, quando começam a aparecer as primeiras hemorragias, os primeiros microaneurismos, uma retinopatia diabética mínima. É uma retinopatia diabética que não interfere minimamente com a visão do doente, o doente nem se apercebe que a tem. E tem outra característica muito importante, é que nesta fase a doença é reversível. E, portanto, se nós conseguirmos, ou vocês conseguirem convencer os doentes e conseguirem trabalhar com os doentes e conseguirem fazer com que eles melhorem do ponto de vista metabólico, as lesões regridem e eles podem nunca vir a ter uma retinopatia diabética que interfira com a visão dele. E depois, quando isto não é controlado, passa por uma forma moderada e depois passa por uma forma grave das formas não proliferativas e finalmente surge a forma da retinopatia diabética proliferativa, que tem implicações que eu já vou falar à frente. E depois, esta forma progressiva da doença pode cursar ou não com edema macular diabético. Também, portanto, nós podemos ter uma retinopatia diabética proliferativa gravíssima, sem qualquer tipo de edema macular diabético, em que o doente poderá cegar no próximo mês, 2 meses, e podemos ter uma retinopatia diabética mínima, que já tem um edema macular e que já interfere com a visão. Qual é a diferença essencial entre estas duas formas de doença que eu queria que vocês ficassem? O edema macular, como a professora Ângela mostrou há pouco, atinge a mácula, atinge a zona central da visão. E, portanto, quando essa forma da doença surge, o doente tem logo baixa da acuidade visual e queixa-se que não está a ver bem, que tem metamorfópsias e rapidamente vai à nossa consulta. Ou é enviado ou consegue aperceber-se dessas formas. Isto é a forma mais frequente de perda de visão da retinopatia diabética. Eles normalmente perdem visão por edema macular diabético. É uma forma que muitas vezes não progride para cegueira total, eles não ficam na escuridão completa, como eu costumo dizer, mas é a forma mais frequente e que sinaliza o doente. A retinopatia diabética proliferativa é a forma mais grave da doença e quando não cursa com edema macular diabético, como a mácula não é atingida, os doentes não têm queixas visuais e têm vasos da retina a proliferar por aquela retina fora, que podem a qualquer altura sangrar para dentro do vítreo, dão origem a um hemovítrio, podem dar origem aos vasos a proliferar, podem descolar a retina e dar origem a um descolamento da retina tracional, e são estes os doentes diabéticos que ficam com cegueira total, que ficam sem percepção luminosa. E, portanto, estes são os mais perigosos porque eles andam sem se aperceber que estão com a doença e realmente temos que os identificar e tratar. Pronto, a outra forma que pode levar a uma perda visual da retinopatia diabética é a isquemia macular, que pode surgir, mas infelizmente em relação a esta, este também é mais raro, nós também não temos muito tratamento, mas também vamos seguindo estes doentes. Uma coisa muito importante, e a retinopatia diabética não é a causa mais frequente da cegueira, porque efetivamente nós conseguimos tratar os doentes. Nós temos já várias armas terapêuticas disponíveis para tratar estes doentes e os estudos dos anos 80 em que só havia laser demonstraram que o risco de cegueira era reduzido em 90% se nós conseguíssemos tratar os doentes só com laser. Hoje em dia, estas estatísticas que estão ali mostradas são prévias aos ensaios clínicos e aos tratamentos intravítreos que nós temos hoje em dia disponíveis e, portanto, hoje em dia nós conseguimos fazer muito mais e melhor por estes doentes e realmente é uma frustração grande quando nós temos um doente diabético que não conseguimos intervir a tempo de impedir que ele segue. E, infelizmente, isso ainda vai acontecendo, mas se nós conseguirmos realmente identificá-los, nós vamos impedir que eles seguem, porque já temos muita coisa que podemos fazer por eles. A detecção precoce, nós, ao contrário do que acontecia com a DMI, nós podemos rastrear a doença. Atualmente o serviço na Zona Norte, a minha opinião é que está a funcionar relativamente bem, pelo menos a parte das leituras das retinografias. O Hospital São João, que tem neste momento o centro de leitura, está a responder e está a dar, graças a um esforço das pessoas que trabalham nessa área, estamos a conseguir fazer as leituras durante a própria semana, às vezes durante o próprio dia, portanto eu imagino que vocês estejam a ter as respostas atempadas e adequadamente os doentes são enviados para o rastreio. E depois, quando os doentes acabam por vir à consulta de oftalmologia, os médicos oftalmologistas é que vão determinar a frequência e a periodicidade das próximas consultas para verificar se os doentes estão a passar de formas mínimas para formas moderadas, para formas graves e instituir os tratamentos. Nós as formas mínimas e as moderadas não tratamos, não têm tratamento, as formas das retinopatias diabéticas não proliferativas, as outras já começamos a tratar e nós temos que as detectar numa fase inicial para evitar que a situação se agrave. Isto é novamente, só para relembrar a anatomia retiniana, isto é um fundo de olho normal, com a mácula e com um nervo óptico. Isto é a histologia da retina, só para mostrar que realmente o OCT é um exame fantástico que nós temos hoje em dia disponível para vermos praticamente a estrutura histológica da retina. É um exame que demora segundos a fazer, é perfeitamente inócuo e não invasivo e nos traz muita informação. E isto é um doente com uma retinopatia diabética proliferativa grave, era aquilo que eu vos estava a falar. Se vocês olharem com atenção, conseguem ver que tem aqui um monte de vasos
que não estão ali normalmente. A mácula está relativamente poupada, portanto este doente até poderá ter uma boa acuidade visual, mas este doente, se não for tratado, e mesmo tratado com este estado, poderá não estar a ver no próximo ano, porque isto provavelmente vai evoluir para um hemovítrio e para um descolamento da retina tracional. E este é um caso de um edema macular, em que vocês veem que a zona macular central está cheia de exudados e, portanto, percebem que a luz não consegue atravessar estes exudados e isto leva a uma baixa de visão. Para além disto, o doente tem uma retinopatia diabética proliferativa porque vem vasos também a partir aqui do disco e, portanto, está uma situação combinada bastante grave. O edema macular que nós conseguimos ver no OCT, portanto, não há dúvida nenhuma que aqui esta retina está espessada e tem líquido, tem cistos. Aqui está a linha do OCT a passar no sítio onde nós queríamos. E, efetivamente, nós conseguimos tratar estes doentes. Isto é o mesmo olho do mesmo doente, um ano depois, após ter feito tratamento com anti-VEGFs e laser. Vocês veem aqui as marcas do laser, veem uma mácula com uma estrutura aparentemente normal e esta pessoa que estava cega quando começou o tratamento teve, efetivamente, uma melhoria marcada da visão e já não está em risco de cegueira como estava quando estávamos nesta altura. E este é o aspecto do edema macular após o tratamento também. Até onde é que nós conseguimos recuperar a visão com os doentes? Bem, isto vai depender muito até de quão estragada estava a retina quando nós começamos os tratamentos. E por isso que é importante o diagnóstico precoce. Se nós conseguimos apanhar os doentes quando ainda têm uma retina num bom estado, vale a pena tratar e a visão vai recuperar. Se a retina já tiver alterações estruturais marcadas, nós conseguimos evitar que eles ceguem, mas às vezes não conseguimos fazer com que eles recuperem alguma visão. É muito importante para nós que os doentes façam o controle metabólico e é aí que vocês entram. É importante vocês realmente conseguirem tratar, ajudar a controlar metabolicamente estes doentes. E também queria só deixar aqui a informação que um fármaco, que as pioglitazonas, estão associadas a um risco de edema macular diabético. E, portanto, um doente que esteja a fazer um fármaco deste tipo, que tenha um edema macular diabético, deve tentar mudar a forma de controle metabólico para outro tipo de fármaco, porque realmente este não vai ajudar à parte visual. O que é que nós temos de tratamento a oferecer aos doentes? E eu também queria perder um bocadinho aqui de algum tempo no tratamento, porque os doentes fazem muitas injeções intraoculares e eu queria que vocês percebessem porque é que eles têm que fazer tantas e qual é a frequência com que eles as fazem e porquê. Para tratar o edema macular, o laser já praticamente não é utilizado e temos basicamente dois grupos farmacêuticos para tratar. Os anti-VEGF, que são os que nós utilizamos mais, e a corticoterapia intraocular. Nós usamos mais os anti-VEGF porque a corticoterapia intraocular está associada a um aumento da pressão intraocular e ao desenvolvimento de catarata e, portanto, nós não utilizamos muito estes fármacos logo à partida porque realmente podem induzir outras patologias oftalmológicas. Os anti-VEGF não têm estes riscos, são muito eficazes para reduzir o edema macular, mas têm um problema que o tempo de ação deles não é assim tão grande como isso, eles duram 4 semanas, 6 semanas dentro do olho e é por isso que os doentes têm que ser reinjetados e provavelmente vocês têm os vossos doentes na vossa consulta que vão à consulta e têm 5 ou 6 injeções marcadas durante um ano, ou 8 ou 10, que têm que ir fazer. E têm mesmo que as fazer, porque se não as fizerem, o fármaco deixa de fazer efeito e é como se não tivesse feito nenhuma. E, portanto, é importante vocês mentalizarem os doentes que eles têm que ir fazer as nossas injeções e o mesmo se passa em relação aos doentes da DMI, que a professora Angela falou. Para a retinopatia diabética proliferativa, é uma doença que é dependente do VEGF também e, portanto, nós aqui utilizamos o laser, ainda utilizamos muito o laser, mas podemos utilizar o anti-VEGF como adjuvante. O laser muitas vezes é um tratamento que é definitivo, enquanto o anti-VEGF para esta situação também não é definitivo e, portanto, vocês podem ter alguns doentes que fazem 2, 3 injeções do anti-VEGF, dizem que fazem laser e depois não fazem mais nenhuma injeção. E, portanto, é realmente possível vocês terem alguns doentes que fazem poucas injeções e outros que fazem muitas, dependente do que a gente estiver a tratar. A vitrectomia é a cirurgia que nós utilizamos nos doentes nas fases muito avançadas da doença, em que é preciso fazer cirurgia para retirar o sangue que existe no vítreo, pelos hemovídeos que eles têm, tratar os descolamentos tracionais e, portanto, cirurgicamente também podemos tratar. Em relação aos regimes do tratamento para o edema macular diabético, nós vamos tentando mudar, os regimes fixos mensais foram realmente os que demonstraram melhor eficácia no tratamento da doença. É muito difícil nós tratarmos os doentes mensalmente porque nós temos dificuldade de acesso ao terapeuta, temos muitos doentes para tratar. É muito difícil os doentes virem sempre às consultas porque eles não têm só problemas dos olhos, têm problemas nefrológicos, têm problemas de pé diabético, é difícil conseguir conjugar isto tudo nestes doentes e, portanto, nós vamos tentando alargar e diminuir e aumentar o tempo entre as injeções
e, portanto, vocês provavelmente na vossa consulta vão ter doentes que fazem injeções de 2 em 2, doentes que fazem injeções de 3 em 3, doentes que às vezes fazem umas mais apertadas e umas mais afastadas. Isso, deixem estar isso connosco, digam só que eles têm que fazer as injeções, porque nós estamos a tentar controlar a doença o melhor que podemos, com o mínimo número de injeções possíveis. E porquê é que eles têm que vir fazer injeções? Isto é um doente que fez uma injeção, 7 dias após a injeção o edema macular praticamente desaparece, o doente está muito contente, está com uma boa visão, e depois não veio fazer a injeção que estava marcada para fazer ao fim do mês. E 40 dias depois o edema macular está exatamente igual ao que estava. E, portanto, ou tratamos as injeções e as fazemos repetidamente e os doentes têm mesmo que as fazer, ou então os doentes ficam como estavam. Com o passar do tempo é possível que eles, mesmo os doentes de edema macular, que a gente possa acabar de as fazer, ao fim de 1 ano ou 2 anos, ter uma injeção de 6 em 6 meses, mas infelizmente ainda estamos na fase dos tratamentos crónicos, especialmente com os anti-VEGFs. A corticoterapia, quando nós a usamos, tem algumas vantagens. A principal é o tempo de duração dos fármacos. Nós temos 2 tipos de corticoterapia, uma que é um fármaco que injetamos, que é a triancinolona, que nós importamos isso de ortopedia, que é utilizado para tratar a patologia articular. Esta triancinolona são os depósitos e, portanto, os doentes podem se queixar que a seguir à injeção vêm umas mosquinhas, porque vêm mesmo os depósitos de triancinolona a flutuar no globo ocular. São umas moscas volantes. E as outras opções que temos são implantes. E temos 2 tipos de implantes. Um de ação curta, que é completamente... de ação curta dura 3 meses, 4 meses, mas que reabsorve completamente. E, portanto, o doente pode-vos dizer que vê parece que tem uma barra, fez uma injeção e agora vê uma barra, que é a barra que está dentro do olho. Mas isso vai desaparecer ao fim de 3 meses e desaparece completamente. E nós hoje em dia, não sei se vocês já tiveram algum doente que utilizou um implante que dura 3 anos. Tem a grande vantagem de ter uma duração de 3 anos, o implante não desaparece e este doente, se tudo correr bem como era suposto, pode ficar sem precisar de qualquer tipo de injeção durante 3 anos, o que é uma coisa ótima para o doente e, portanto, vocês provavelmente vão começar a ver alguns doentes com estes implantes na vossa consulta. O tratamento anti-VEGF na retinopatia diabética proliferativa é altamente eficaz, é muito mais eficaz que o laser para fazer uma regressão dos neovasos, mas dura pouco tempo e, portanto, há ensaios clínicos que demonstram que injeções repetidas mensais são tão eficazes como o laser para tratar a doença. Muitas vezes o que acontece na nossa prática clínica é que nós fazemos 1 ou 2 injeções e fazemos o laser porque ficamos mais seguros, porque sabemos que é um tratamento definitivo e que vai ter um efeito duradouro, enquanto o doente, se faltar a injeção ou se não vier a injeção, teve uma intercorrência nefrológica qualquer e perdeu as suas 2, 3 injeções que estavam marcadas, pode evoluir para uma retinopatia diabética proliferativa e cegar, coisa que não aconteceria se ele tivesse o laser feito. E, portanto, nós muitas vezes optamos por fazer o laser para impedir que estas coisas aconteçam. A vitrectomia, quando nós temos que a fazer, é porque alguma coisa correu mal. Tá bem? É porque nós não conseguimos identificar os doentes atempadamente, nem os conseguimos tratar com o laser e com os anti-VEGFs atempadamente, e realmente é uma falha que aconteceu e às vezes a culpa é do doente, mas as vitrectomias surgem já quase em fases avançadas e, portanto, quando vocês estiverem doentes, foram operados por retinopatia diabética, estamos a falar de pessoas que vão ter uma acuidade visual baixa, muito provavelmente no pós-operatório. Não são todos, às vezes corre bem, outras vezes, a maior parte das vezes, não são visões de ambulatório que estamos a tentar preservar os doentes. Os doentes às vezes metem gás dentro do olho, portanto vocês podem ter doentes no pós-operatório que se queixam que têm uma bolha de gás, parece que não conseguem ver através da bolha. Essas bolhas desaparecem com o tempo, duram 1, 2 meses, não é preciso fazer nada. Há doentes que nós temos que meter silicone intraocular e estes doentes depois têm que ser reoperados muitas vezes para retirar o silicone. Para acabar, como nós fazemos tantas injeções e tantas injeções nos doentes diabéticos e também nos doentes da DMI, eu acho que vocês deviam ter também uma perspectiva do que é que pode acontecer no pós-operatório imediato destes doentes, porque acredito que eles às vezes possam recorrer ao vosso apoio quando há qualquer coisa com a injeção que não correu bem. É muito frequente os doentes que fazem uma injeção intraocular terem uma hemorragia subconjuntival, eles às vezes têm keratites tóxicas, podem se queixar que vêm bolhas de ar e, portanto, eu vou-vos falar um pouco sobre estas coisas só para vos dizer o que é que são sinais de alerta e o que é que não são sinais de alerta. A hemorragia subconjuntival acontece porque o injetor tocou num vaso da conjuntiva com a agulha, aquilo começou a sangrar, sangra muitas vezes em toalha, o aspecto que tem é este aspecto que vocês veem aqui, pode ser mais ou menos. Se o doente for hipocoagulado ou fizer aspirina, o que é muitas vezes frequente nestes doentes, o olho pode ficar completamente com este aspecto venoso
isto do ponto de vista oftalmológico não tem problema nenhum, está bem? Só tem um mau aspecto associado, normalmente não há perda da visão associada, o doente não tem grande dor, mas os doentes ficam muito incomodados com o aspecto que o olho tem. Se for perfeitamente assintomático, o que vocês devem fazer é tranquilizar o doente, dizer que isto é normal, que foi o oftalmologista que picou uma artériazinha, um vasozinho e que isto sangrou. Portanto, isto é hemorragia subconjuntival. As moscas volantes, os doentes a seguir, quando nós fazemos a injeção, às vezes entra um bocadinho de ar para dentro do olho com o fármaco que nós estamos a injetar. Essas bolinhas de ar, os doentes veem-nas como bolinhas pretas. As bolinhas pretas, como o ar sobe e na retina é tudo ao contrário, os doentes queixam-se que veem as bolinhas muitas vezes aqui em baixo. E, portanto, são umas bolinhas que desaparecem ao fim de 2, 3 dias e, portanto, não tem grande problema para o doente e, portanto, estejam alertas que a seguir a uma injeção no próprio dia, no dia a seguir, umas bolinhas pretas que estão em baixo no campo visual podem ser só bolhas de ar que foram injetadas com a seringa, estarem atentos a isso. Os doentes que injetam o fármaco, a triancinolona, ficam a queixar-se, veem mosquitos durante 1 ou 2 semanas. O fármaco são mesmo depósitos, são os cristalzinhos e, portanto, enquanto aquilo não dissolve, os doentes podem, em situações de muita luz, ver isso. E os doentes que fazem os implantes de corticoide, também muitas vezes, especialmente quando acordam de manhã, estiveram deitados, veem o implante a flutuar no olho e, portanto, é normal que eles possam queixar que têm esse implante, não é uma coisa grave. Uma coisa que acontece muito com os doentes que fazem injeções é terem keratites no dia e no dia a seguir à injeção. Nós desinfetamos a superfície ocular com betadine, com iodopovidona, para evitarmos ao máximo o risco de infecção intraocular, que haja uma bactéria que esteja na conjuntiva, que seja colocada dentro do olho quando nós fazemos a injeção. E, portanto, pode acontecer no dia ou no dia a seguir à injeção o doente queixar-se de muita fotofobia e de muito mal-estar e de muitas areinhas nos olhos e muitas picadelazinhas nos olhos. Isto está associado a uma hiperemia conjuntival. A fotofobia pode ser muito intensa consoante o epitélio da córnea que se tenha perdido. O tratamento basicamente é lubrificar. A dor cede imediatamente com um anestésico tópico, mas se não conseguirem resolver o problema, tem sempre um serviço de urgência para que possam referenciar o doente no caso de terem alguma dúvida, porque isto é muito doloroso e muito incomodativo para os doentes. Os doentes, ao fim das 2, 3 primeiras injeções, já sabem que isto pode acontecer, eles têm muitas vezes o lubrificante em casa para ir pondo, mas é para estarem atentos que, por causa da desinfecção, isto pode acontecer. Quando é que vocês devem referenciar o doente ao oftalmologista? Bem, quando os doentes se queixam de fotópsias, porque podem acontecer algumas situações de rasgadores na retina a seguir a uma injeção, as fotópsias normalmente surgem associadas ao descolamento posterior do vítreo, há o risco de descolamento da retina associada e, portanto, o doente a fazer injeções com queixas de fotópsias é para ser observado por um oftalmologista. E depois, se houver, os doentes quando fazem injeções não devem ficar a ver menos, com exceção no primeiro dia, que a ceratite causada pelo betadine, se der lesões graves da córnea, eles também não veem, porque a córnea está opacificada, mas não é suposto o doente estar a ver menos ao segundo ou ao terceiro dia após uma injeção, e isso é motivo para ser enviado ao oftalmologista. O que pode acontecer é que, e é muito raro acontecer uma catarata traumática, mas pode acontecer, ao fazer uma injeção, a agulha pode tocar no cristalino e dar origem a uma catarata traumática que pode evoluir rapidamente e levar a uma perda de visão, mas mais grave do que isso é a infecção intraocular, que é a endoftalmite. A endoftalmite é uma emergência oftalmológica, uma urgência oftalmológica. Estes doentes têm que ser tratados o mais rapidamente possível com antibióticos intraoculares. Nós injetamos vancomicina e ceftazidima intraocularmente para tentar evitar a progressão desta infecção, que pode levar a uma cegueira irreversível do doente. O doente queixa-se muitas vezes isto acontece normalmente 3, 4 dias depois de uma injeção, está associado a uma hiperemia. Este caso que está aqui tem uma hemorragia subconjuntival, não é esta hemorragia em toalha que nos preocupa, é mais uma hiperemia da conjuntiva que possa surgir. Se vocês olharem para o olho com atenção, em alguns casos conseguem ver este nível que está aqui, que é um nível branco, que basicamente é pus dentro do olho. Isto é um sinal de infeccioso, chama-se hipópion, e portanto, se vocês perante este quadro de dor ocular, diminuição da acuidade visual, se olharem para o olho e virem algum nível dentro do olho, isto é para referenciação imediata para um serviço de urgência de oftalmologia, e sugiro que enviem para o hospital que estiver a fazer as 24 horas de urgência na altura no Porto, porque provavelmente esse é que vão conseguir tratar o doente. Portanto,
o Pedro Espano provavelmente não dará uma boa resposta a isto, o Gaia também não dá, e mesmo o São João, se não for o São João a fazer a noite, provavelmente o Santo António dará uma resposta e vice-versa, porque isto é mesmo uma emergência oftalmológica. O que é que últimas palavras? A retinopatia diabética ocorre na maioria dos doentes com diabetes mellitus. Os tratamentos oftalmológicos atualmente, se forem a tempo, são muito, muito eficazes, não só para prevenir a cegueira destes doentes, mas muitas vezes para conseguir melhorar a visão do que os doentes têm. Os doentes que estão a fazer tratamentos anti-VEGF para edema macular diabético têm que fazer muitas injeções e as injeções só vão ser eficazes se forem frequentes. O futuro poderá passar por mais medicação intraocular de ação prolongada, estamos à espera que estas coisas possam surgir e muito, muito importante, e vocês sabem isto para todas as complicações da retinopatia diabética, o tratamento sistémico é fundamental para nós conseguirmos controlar a doença e nós estamos a contar convosco para conseguirmos fazer isto. Queria-vos só deixar aqui este primeiro caso que eu vos mostrei, porque eu não vos disse a verdade toda, e só para relembrar a vossa importância, é que este doente melhorou muito, mas o colega que o estava a tratar da medicina geral e familiar conseguiu pôr-lhe uma hemoglobina glicada de 6 ao fim de um ano e indiscutivelmente que isto também ajudou no sucesso terapêutico deste doente. Muito obrigado. Muito obrigado, Manuel Falcão, pela excelente e claríssima apresentação. Eu ia perguntar aos colegas se têm alguma questão ou algum comentário. O professor Manuel Falcão explicou aqui muito bem porque é que a retinopatia diabética é de facto uma doença elegível para rastreio dentro da população diabética. Porque de facto é uma doença que é fácil de rastrear, porque basta fazer uma retinografia, é, digamos, passível de diagnóstico numa fase assintomática, porque quando é tratada em tempo útil tem claros ganhos de saúde visual, porque evitamos que a doença se agrave e, portanto, evitamos males maiores, e porque, portanto, com isso obtemos enormes ganhos em saúde. E, portanto, é de facto uma doença, uma das duas únicas doenças que de facto tem os critérios definidos pela OMS para rastreio de base populacional. E não havendo mais questões, havendo mais comentários... Eu esqueci-me de dizer uma coisa na minha apresentação. Os doentes que já estão no programa hospitalar, que têm consultas de oftalmologia no hospital, não precisam de ser enviados para o rastreio, porque eles já estão na consulta. E, portanto, se tiverem doentes que já são seguidos numa consulta de oftalmologia, não sei se informaticamente isso é impossível, não sei se é automático. Já está resolvido. Isto vai deixar de acontecer porque, como sabem, foi publicada em setembro a norma que regula este rastreio de retinopatia diabética e essa norma, e, portanto, o algoritmo informático já vai ter automaticamente impede, digamos, a marcação do rastreio, ainda não é assim, mas vai ser brevemente, vai impedir a marcação do rastreio nos doentes que já estão ou que permanecem em consulta hospitalar. Portanto, isso já está resolvido.